E com relação a galera não te pergunta, acho que é uma dúvida que eu tenho. Que às vezes o cara começa a investir, mas ele acha que é tudo farinha do mesmo saco. Aí vê você falando de dividendo, ação que paga dividendo, ele pensa, porra, Bruno, você gosta tanto de receber dividendo, por que você não investe em fundo imobiliário? Eu recebo. E dá sempre treta isso aí, porque no Luan também, no podcast dele, me pergunta, aí uma vez eu falei, eu e o Barça, nós não investimos no fundo imobiliário. E aí o pessoal ficou puto, falando que eu tava me comparando ao Barça, mas era uma zoeira, que o pessoal não entendeu. Mas enfim, eu não investi em fundo acho imobiliário. que o cara que não entendeu é o cara que não tem uma interpretação básica. Né? Exato. Mas eu não invisto em fundo imobiliário pelo seguinte. Primeiro, cuja oportunidade. É o que faz sempre tomada de decisão. Se eu tivesse dinheiro infinito, ou muito mais dinheiro do que eu gostaria de ter, talvez eu até compraria um pouco de fundo imobiliário, só para efeito de diversificação. Acho que se você tivesse dinheiro infinito, você não ia nem investir, né? Que é infinito. Exato. Pra quê, né? É verdade. Aí poderia comprar o fundo imobiliário, então, que é infinito, aí compra. É verdade. Assim, mas se eu tivesse muita grana disponível, vamos usar a palavra. Tô com muita grana disponível. Não aguento mais comprar as ações. Acho que isso nunca aconteceria, mas vamos supor. Talvez eu até poderia pensar em comprar fundo imobiliário. Mas é cuja oportunidade. Hoje eu tenho um dinheiro que é finito, que todo ele ainda me falta o que eu gostaria de aportar na minha carteira. Então eu estou direcionando para aquilo que eu já tenho para engordar minhas posições. Ponto número 1. Mas você não vai ver uma oportunidade de fundo imobiliário? Não. Eu vou aceitar o que eu tenho e o momento do mercado não é de ver uma coisa nova. Então essa é a primeira coisa. 2. Eu acredito e eu gosto de estar presente. Isso é uma coisa meio de filosófica minha, assim. Que eu gosto de ser sócio do negócio que está gerando valor para a sociedade. Não que o fundo imobiliário não gere valor, mas eu vou explicar. Eu estou lá investindo, vamos supor, uma outra empresa, na Amazon. A Amazon está gerando valor para a sociedade. Fazendo a logística, entregando os produtos, empregando as pessoas. E a Amazon vai alugar um galpão que pertence a uma gestora, que é um fundo imobiliário, e a Amazon vai pagar aluguel para esses caras. Só que, ao invés de eu estar no aluguel recebendo da Amazon, eu prefiro estar direto na Amazon. Filosofia minha, prefiro isso. Mas isso não faz sentido. Beleza, se você acha que não faz sentido, o cara vai lá e compra fundo imobiliário. Eu acho que faz sentido essa forma que eu penso. Então eu prefiro estar direto nas empresas, os verdadeiros geradores de valor para o negócio. E também, o terceiro ponto, que também é super importante, eu acho que me falta vontade e conhecimento também em saber analisar bem um fundo imobiliário. Que, querendo ou não, é diferente de analisar uma empresa. Quando você analisa a Amazon, eu não sei se... Eu não fiz uma análise de Amazon, mas estou tentando só trazer o exemplo. Mas eu duvido que o analista da Amazon vá lá estudar o galpão X que a Amazon alugou em São Caetano. Você entendeu? Não vai fazer essa análise. Ele sabe que tem um galpão lá e que a logística está funcionando. Agora, para um fundo imobiliário, para eu conseguir entender, às vezes, aquela propriedade, às vezes eu gostaria, às vezes, de... Será que é uma região boa ou não? É caro ou não é caro o metro quadrado? Você percebe que é um conhecimento que vai um pouco além do que eu estou acostumado a fazer com as empresas que eu tenho? Se está descontado ou não naquela área de acordo com os pares. Se está descontado ou não naquela área. Aí se aquele galpão é melhor ou pior do que um outro possível galpão que aquele fundo poderia ter investido. É um negócio a mais assim que eu não faço no meu dia a dia com as empresas que eu tenho na minha carteira e que se eu fosse adicionar esse tipo de análise, cara, é menos tempo para analisar o que eu já tenho. Então é assim que eu penso. E uma outra coisa. Fundo imobiliário me dá renda mensal. Ok, pode ser até uma justificativa do pessoal ter. Mas eu não tô nem aí para renda mensal. Eu olho para minha renda anual que eu recebo e eu provisiono ela ao longo dos meses. Eu sei que um mês vou receber e o outro que não vou receber. Então, no momento em que eu tiver me aposentado, eu vou ter feito esse cálculo e eu vou, no mês X, gastar metade, porque eu sei que no mês Y eu não vou receber nada. Então, isso para mim não faz sentido. O cara, por exemplo, eu vou viver 2023 com o que eu recebi em 2022. Aí já provisionou, já deixou na renda fixa e já resolveu a vida. Exato. Então, isso aí é só você fazer um mero estudo da sua própria finança. E outra. O fundo imobiliário tem uma crítica que é o seguinte. Até falam que isso não é verdade, mas ainda ninguém me convenceu disso. Para o fundo imobiliário crescer, ele é obrigado a ficar sempre chamando mais capital. Então, como ele distribui 95% da renda, se você quer pegar um novo fundo, um novo galpão, você chega para os cotistas e fala, me dá aqui mais dinheiro para eu comprar mais um galpão. A empresa não precisa fazer isso. A empresa pode falar, vou te pagar metade do lucro, metade eu vou usar para comprar um galpão novo, por exemplo, para aumentar a minha operação. E eu acho que isso alinha interesses, assim.
E o fundo imobiliário tem uma coisa que também aconteceu no passado, que é o cara pagar muito, muito, muito dividendo, só para pegar muita gente e depois ficar emitindo cota. Em cima do cara que tá pagando um preço mais caro. E é um conflito de interesse isso. Então por isso que eu não invisto. Entendi, acho que tem essa questão que o gestor do fundo vai ganhar em cima do patrimônio do fundo. Então, o interesse dele é que esse patrimônio cresça cada vez mais, né? E ele vai querer emitir mais cotas para que isso continue crescendo. Até engasguei, viu? Falando mal de fundo imobiliário, então me... A galera que gosta. Você vê o que aconteceu. Mas eu vejo que tem casos que eu prefiro, por exemplo, você comentou de ser dono da empresa que gera valor e ser dono da ferramenta. Mas eu vou falar que tem casos que eu prefiro ser dono da ferramenta do que ser dono da empresa. Por exemplo, eu prefiro Teve ser até dono... um caso real, não? Teve um caso real de um shopping que nós íamos quando éramos adolescentes, que tinha uma Saraiva no lugar. Aí a Saraiva quebrou, né? Tá. Não. E aí adivinha onde que entrou? Entrou numa Magazine Luiza lá agora. Aí, no caso, eu prefiro ser dono do fundo imobiliário que tem o shopping do que da empresa, dependendo da empresa. Pode então, ser. são casos e casos. Mas aí depende da empresa também, né? Que você quer... Sim, exato. Você não precisa investir nessa empresa diretamente também, né? Só que tem esse ponto. Eu vou precisar investir numa Magalu? Não necessariamente. Então, tem essa questão. Cara, sabe uma coisa que às vezes o pessoal fala? Então, nessa linha que eu falei, talvez o cara possa investir em shopping, em vez de investir no fundo imobiliário, entendeu? Que o shopping é empresa, que se comporta mais ou menos, às vezes até parecido com o fundo imobiliário, mas não deixa de ser uma empresa. E essas características que eu falei do fundo imobiliário não são necessariamente para o shopping. O shopping pode não distribuir tudo para criar um outro shopping. Pode distribuir um dividendo, tem uma política um pouco mais clara nesse sentido, e ele é dono do negócio mesmo, tá gerando valor ali. Então, nesse sentido, se eu fosse ter que escolher, eu iria para shopping em vez de fundo imobiliário. Mas, não tá me deixando falar de fundo imobiliário. Alguém tá me jogando... foda. Mas a galera dos fundos imobiliários, igual eu tenho um pouco de fundo imobiliário na carteira, mas em relação às ações, eu tenho muito mais ações do que fundos imobiliários. Eu vejo que... Você tem o quê? De fundo imobiliário? Vocês têm o quê? É bem focado em... Tem pouco papel, mas tem um pouco. Aí tem galpões logísticos, tem shopping, tem um de renda urbana e tem... escritório também, um de escritório. Então, eu tenho isso, mas em relação ao que eu vejo. O cara que vai investir em fundos imobiliários, é sempre uma questão de comparação. Vai comparar com as ações, a longo prazo elas vão conseguir entregar um resultado muito melhor se você souber investir. E ainda até backtest, né? Pegou, sei lá, uma carteira de ações previdenciárias, uma carteira de fundos imobiliários dos que tem mais qualidade. A de ações foi, acho que deu só uns 13% ao ano lá, já constando dividendo. O fundo imobiliário deu 9, eu acho, 8 e pouco. Até na hora de viver de renda, a gente fez um teste pegando uma carteira de ações previdenciárias e provisionando um ano antes. Então, por exemplo, o que eu vou gastar em 2024 foi resultado de 2023. E deu pra fazer uma retirada que ela conseguiu se corrigir acima da inflação de 0,5% ao mês, 6% ao ano. E o patrimônio ainda crescia. E o patrimônio ainda crescia. Então... Que é muito parecido, talvez um pouco melhor, inclusive, do que os fundos imobiliários. Exato, Mas aí o que eu vejo que é interessante os fundos imobiliários é pro cara que vai comparar se ele fosse comprar um imóvel físico pra alugar ou investir em fundo imobiliário. Aí pra mim é muito mais interessante investir em fundo imobiliário. Se o cara quer investir em imóveis, e eu não quero, por isso que eu não tenho, né, se o cara quer investir em imóvel, eu acho melhor o fundo imobiliário mesmo. Até pela isenção de imposto nos rendimentos, que isso aí faz uma puta diferença no longo prazo, cara. E fora que o imóvel residencial, que é o que o brasileiro vai conseguir ter acesso muitas vezes a comprar, vai remunerar muito menos em relação ao patrimônio do que um fundo imobiliário. Então... Não, isso sim, isso é um fato. É que você me perguntou, ações ou fundo imobiliário? Prioritariamente é porque é aquilo, é cuja oportunidade. As outras aqui, argumentos que eu dei, isso aí o pessoal pode rebater, posso até concordar, depender do argumento. E eu não tenho nem tanta convicção de defender esses outros argumentos. Mas o principal é aquilo. Eu não invisto porque eu prefiro investir em ações, porque eu conheço mais, é onde o meu capital já está alocado. E é muito louco isso. Os caras defendem com unhas e dentes. Tipo, alguém falou que não investe. Não, meu Deus, você precisa investir. Eu não preciso investir em nada. Eu invisto no que eu quero. É tipo os caras de cripto. Não tem que ter cripto. Se eu não quero ter, eu não vou ter. Tô olhando o cripto. Falei de cripto porque eu tô olhando ali o Bitcoin. Aí, Mas eu acho que faz sentido sim ter um pouco de cripto, só pra ninguém me xingar. Ainda mais talvez aqui no Brasil, na minha visão. Não, acho que tem que ter essa... Ainda mais esses negócios que podem explodir do nada, assim, você não sabe o que vai acontecer. Acho que tem que ter um pouquinho. Mas eu vejo que o cara que busca muita simetria em Bitcoin já não vai dar a mesma coisa que o cara comprou lá em 2013. Porque, já tem um market cap de mais de 1 trilhão. Não mesmo. Aí tem que ir pra essas outras moedinhas, né? E aí as outras moedinhas, a maioria, vamos ser sinceros, só tem um papel ali do que eles querem fazer e vale muita grana, vale bilhões. Então eu já me ferrei em várias dessas. Então Vou colocar um pouquinho aqui, aí sumiu.
Não tem mais nada. Então é um pouco complicado em relação a isso, tem que saber muito bem o que tá fazendo. Não que você não deva, né? Igual, a gente tem bastante cripto, mas você tem que realmente entender o risco e o que você tá fazendo. Entender que vai vir o bear market, por exemplo, e, sei lá, o Bitcoin caiu 80%, teve altcoin caindo 90%, 95%. Pro cara... É que a galera vai falar que é recuperar, mas não é recuperar. Se caiu, você vai ter que valorizar pra voltar ao que era antes, né? Valorizar muito pra voltar no zero. Exato, então. Imagina isso, cara. Sendo que a narrativa muda e as criptomoedas do ciclo passado que estavam no hype e crescendo não são as mesmas, aí surge mais, então já é outra questão. É difícil de analisar. Eu nem sei como... Eu nem sei o que eu faria pra analisar uma criptomoeda, pra ser bem sincero. Eu vejo que pra cripto é muito mais de narrativa do que o mercado vai demandar, do que de fato os tokens, né? Do que é o negócio. E ver a tokenomiya lá também pra ver, porra, se eles podem despejar muito lá e pode atrapalhar muito, mas ver muito mais a questão da narrativa do que do fundamento, de fato. Pode ser, é verdade. Exato, é.